Números capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Manda aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arabaldes ao redor dessas cidades, e terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arabaldes serão para suas bestas, e para sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida lhe se acolha. E demais destas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver, muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada qual de suas cidades dará aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei que as cidades vos estejam à mão, que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão estas 6 cidades aos filhos de Israel, e para o estrangeiro, e ao hóspede em meio deles, serão por valha-couto, para que ali se acolha aquele que feria alguma alma por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Morrendo o homicida, morrerá. Ou se ferir com uma pedra de mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. E morrendo, o homicida morrerá. Ou se o ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é. Morrendo o homicida morrerá. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empuxar com ódio, ou assim te lançar sobre ela, e morrer, ou por inimizade a ferir com sua mão e morrer, morrendo o feridor, morrerá. Homicida é. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o. Porém, se o empuxar de repente sem inimizade, ou sobre ela lançar instrumento algum, sem teimas, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ela morrer, e ele não era seu inimigo nem procurava seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e entre o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo pontífice, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se saindo o homicida sair,
dos termos da cidade de seu refúgio, a quem se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade de seu refúgio, se o vingador de sangue matar, não será culpado do sangue, pois o homicida ficará na cidade do seu refúgio até a morte do sumo pontífice. Mas depois da morte do sumo pontífice, o homicida tornará a terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão ao homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra uma alma para que morra. E tomareis nenhuma expiação pela alma do homicida que culpado está de morte, antes morrendo morrerá. Também tomareis nenhuma expiação por aquele que se acolher à sua cidade de seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo pontífice. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contamineis, pois, a terra a qual vós ides habitar, em meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito em meio dos filhos de Israel.